ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos começar pela introdução. O que é uma progressão aritmética? Está aqui explicado para vocês. Uma progressão aritmética, também chamada de PA, nada mais é do que uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro termo, vai ser resultado da soma do termo anterior com uma constante, que a gente vai chamar de razão. Simplificando para vocês, temos essa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada termo dessa sequência, exceto o primeiro termo, vai ser resultado da soma do anterior mais 1. Então, por exemplo, o 2 é o 1 mais 1. O 3 é o 2 mais 1. O 4 é o 3 mais 1. Sempre um número na sequência é a soma do anterior mais 1. E a gente vai chamar essa constante que a gente sempre soma de razão. Essa vai ser a razão da nossa PA, progressão aritmética. Um outro exemplo para vocês. 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9 e menos 11. Como que a gente obteve esses termos? É sempre o anterior, nesse caso, menos 2. Olha só, o menos 1 é 1 menos 2. O menos 3 é o menos 1 menos 2. O menos 5, menos 3 menos 2. Percebe que a gente sempre tira menos 2? Então, menos 2, nesse caso, é a razão dessa progressão aritmética. Beleza? Tipos de PA. A PA, pessoal, pode ser de 3 tipos. Ela pode ser crescente, se os números na sequência forem crescendo. Decrescente, se eles forem diminuindo. E, finalmente, constante, se não houver mudança. Nesse caso, a razão da PA vale 0. 3 mais 0 dá 3, mais 0 dá 3, e assim por diante. Então, crescente, decrescente e constante. Beleza? Termos de uma PA. Vamos supor que nós temos a PA 1, 3, 5, 7 e 9. A gente vai chamar de A1 o primeiro termo da PA, A2 o segundo termo, A3 o terceiro e a N o enésimo termo, e assim por diante, pessoal. Então, no exemplo acima, note que o A1, ou seja, o primeiro termo, vale 1. O A2, ou seja, o segundo termo, vale 3. O A3, que é o terceiro termo, vale 5. E o A4, perdão, e o AN, que é o enésimo termo, pode ser qualquer termo que o problema quiser. E a razão, pessoal? O que é a razão mesmo? A razão é aquele valor que a gente somando a um termo, a gente obtém o termo seguinte. Beleza? Nesse caso vale 2, porque 1 mais 2 dá 3, mais 2 dá 5, e assim por diante. Isso vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos ver hoje a introdução. Uma progressão geométrica, também chamada de PG, nada mais é do que uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro termo, vai ser o resultado do produto do termo anterior com uma constante que a gente vai chamar de razão. Por exemplo, 1, 2, 4, 8, 16. Nós temos aqui uma PG. Por quê? Se eu pegar o primeiro termo, multiplicar por 2, dá 2. Multiplica por 2, dá 4. Multiplica novamente por 2, dá 8. Multiplicando novamente por 2, dá 16. Você percebe que, exceto o primeiro termo, todos os termos são resultados do produto por 2, numa sequência. Então, nós temos uma PG. Aqui também nós temos uma PG, pessoal. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Multiplica novamente por menos 3 dá 9. Multiplicando por menos 3 vai dar menos 27. Inclusive, esse é um exemplo de PG alternante, onde os sinais vão se alternando entre positivo e negativo. Beleza? Tipos de PG. Existem vários tipos de PG. Naturalmente, não vou explicar todos para vocês, apenas os principais. Os principais, pessoal, são esses. Crescente, quando a PG vai crescendo. Decrescente, quando a PG vai diminuindo. Constante, quando a PG não se altera. Normalmente, nesse caso, a razão é 1. Olha só, 3 vezes 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Ou também pode acontecer do primeiro termo ser 0. E aí a razão vai ser indefinida, porque 0 vezes 1, ou vezes 2, ou vezes qualquer coisa, vai dar 0. Então nós temos PG, nesse caso, constante. Todos os números são iguais. Alternante. Então olha só, a gente viu inclusive um caso desses no quadro anterior. Aqui nós temos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e novamente negativo. Nesse caso, pessoal, a razão é menos 2. Perceba que se você multiplicar 1 por menos 2, dá menos 2.
E se você continuar fazendo a sequência, o que acontece? Você vai ter uma alternância dos sinais. Termos de uma PG. Vamos supor que nós tenhamos a PG 1, 2, 4, 8, 16. Nesse caso, a gente vai chamar de A1 o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo e assim por diante. Nesse caso, pessoal, o A1 é o número 1, o A2 é o número 2, o A3 é o número 4 e assim por diante. A gente vai chamar de AN o enésimo termo da sequência. Então, AN pode ser qualquer termo que o problema quiser. A gente vai trabalhar com isso. Se você assistiu a nossa aula de progressão aritmética e entendeu, é muito parecido com progressão aritmética. Beleza? Razão, pessoal. A razão, ao contrário do que acontecia na progressão aritmética, ela não vai ser chamada de R. Quando a gente trabalhar com progressão geométrica, a razão muda de letra. A gente chama ela de Q. E o que é razão mesmo? No caso da progressão geométrica, a razão Q é o valor que, multiplicado a cada termo anterior, a gente faz isso para obter o próximo termo. Por exemplo, se você pega o 2 e multiplica por 1, você obtém 2. Multiplicando por